Vocês ouvem esse barulho que faz? Recording in progress. Sim, ele ainda pede para confirmar que você deixa gravar. Ah, tá. Então, na semana passada, a gente começou aí a fazer um estudo na carta de Paulo aos Gálatas, né? E a gente está indo assim, a ideia é ir versículo por versículo mesmo para entender tudo. Isso aqui foi basicamente o estudo da semana passada. A gente fez uma análise da saudação inicial de Paulo, tá? Então, eu vou só ler a saudação inicial e a gente continua a análise a partir do versículo 6. Lembrando que eu estou lendo a versão aqui, que é a versão NAA, que é a versão Nova Almeida atualizada, tá? Tem na internet ela aí gratuitamente. Tá Muito dando áudio eco tá. em alguém aí. Então tem gratuitamente na internet e assim é uma versão muito, muito boa, né? Baseada em um texto grego muito bom, muito confiável. Então diz lá, né? Começa assim, Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então a gente viu aí que esse início da carta de Paulo aos Gálatas, o foco principal é ele fazer uma espécie de prólogo daquilo que ele vai dizer na carta. E o que ele vai dizer na carta é isso que está resumido aqui, né, de laranjado que eu destaquei aqui. Ou seja, ele vai defender a ideia de que Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados e não há nada mais que possa ser feito em relação a isso. Ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz é completamente suficiente para que todos os nossos pecados sejam, né, perdoados por Deus. E não há nada a mais que se possa fazer para contribuir ou, de alguma forma, adicionar coisas a esse sacrifício. Então, agora ele começa o versículo 6, tá? Falando da seguinte forma: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, vamos por partes. Paulo começa aqui com uma palavra que é essa palavra aqui, surpreso, tá? Essa palavra aqui, em português, surpreso, ela talvez não carregue o peso, né, que a gente supõe. Por quê? Essa surpresa dele aqui, em outras traduções, vocês vão até encontrar a palavra atônito, né? Ou também estou abismado, estupefato, atônito. Esse seria mais o significado, talvez um pouco melhor dessa palavra, né? Ao invés de simplesmente surpresa. É realmente uma surpresa muito, muito, muito grande, né? Do tipo assim, é um absurdo o que vocês estão fazendo aí, tá? Então, Paulo está dizendo, eu estou muito surpreso com vocês. Por quê? Porque vocês estão passando tão depressa. Esse termo passando tão depressa, principalmente essa palavra passando também, ela traz uma ideia em conjunto, né, de abandonar ou até mesmo de desertar. Então, é uma espécie de abandono, aqui, um soldado num campo de batalha. Ele começa uma carreira ali, ele começa uma missão e ele simplesmente deserta, né? Então, é uma deserção. É como se ele estivesse desertando de um exército, das forças armadas ali. Então, Paulo está literalmente falando isso. Putz, eu estou abismado com vocês,
porque vocês estão desertando, vocês estão abandonando, né? E vocês estão fazendo isso muito depressa, na verdade, né? Vocês estão fazendo isso bem rapidinho mesmo, né? Bem depressa. Ele está dizendo para os Gálatas, eu estou bem surpreso com vocês, porque vocês estão desertando ou abandonando depressa aquele que os chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Esse termo evangelho vocês vão ver demais na Bíblia inteira, né? Evangelho é simplesmente uma transliteração direta para o português, do grego. E tem o significado também de boa notícia ou boas novas, né? Então, a simples identificação dessa palavra, ela também já é muito importante. Por quê? Porque se a gente entende que aquilo que Jesus fez por nós é uma boa notícia, é um evangelho, é uma mensagem. Não é um mandamento. O evangelho de Deus não é um mandamento, não é algo que eu possa cumprir. Ele não me trouxe uma obrigação, ele me trouxe uma notícia. Da mesma forma como a gente recebe, às vezes a gente abre um portal, né, na internet ou alguma coisa assim, e vem lá estampado uma notícia, a notícia, por exemplo, a notícia que o presidente Bolsonaro fez isso, ou a notícia que o presidente Bolsonaro fez aquilo. Essa notícia, ela não requer que você tenha feito nada em relação a ela anteriormente. Ou seja, a sua ação, a sua não ação não influencia em nada aquilo que aconteceu, porque aquilo simplesmente foi um evento ocorrido e agora você está sendo noticiado do ocorrido. Da mesma forma, a salvação em Cristo Jesus, ela é uma notícia. Ela chega a você como um evangelho, como uma boa nova, como notícia de salvação. Não há nada que você possa fazer para acrescentar a essa salvação. Ela é um evento ocorrido, ela é um fato consumado. Nada que você faça agora influencia na salvação ou no evento que Jesus fez. Não há nada que possa ser acrescentado. Então, Paulo não é portador de mandamentos. Paulo é portador de um evangelho, de uma boa notícia de salvação. E essa notícia é que Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E ele está dizendo para os Gálatas, eu estou surpreso em ver que vocês desertaram muito depressa da graça de Cristo para um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. E ele conclui, porque ele fala da graça de Cristo para um outro evangelho como um argumento retórico. Porque, na verdade, não há outro evangelho. Não é outro. O que Paulo está dizendo agora? Ele está basicamente dizendo o seguinte: na verdade mesmo, isso que vocês, esse evangelho para o qual vocês estão desertando, na realidade não é um evangelho, não é uma boa notícia, né? Porque não existe outra boa notícia de salvação. E ele continua: há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, esses que estão aí turrando a mente de vocês, eles querem perverter o evangelho de Cristo. Eles estão convertendo o evangelho de Cristo em outra coisa que não é um evangelho, que não é uma boa notícia. Mas aí ele continua: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Então, essa porção aqui do texto, ela é bem enfática. Anátema significa literalmente amaldiçoado, maldito. Então, Paulo está amaldiçoando qualquer um que pregue qualquer outra coisa diferente do evangelho de Cristo. Então, ele está dizendo que seja maldito
qualquer um que pregue a vocês alguma coisa diferente do evangelho que nós já pregamos. Ou seja, o evangelho que Paulo já tinha pregado na igreja da Galácia, na ocasião da sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, é o evangelho de Cristo. Não existe outro. Não tem outro. E se alguém vier e pregar qualquer coisa diferente dessa que já tinha sido pregado, Paulo está dizendo que esse seja maldito. E ele ainda diz mais, sendo um anjo do céu, pode vir um anjo do céu, se for um anjo do céu vindo falar isso para vocês, maldito seja esse anjo que saiu do céu para pregar um outro evangelho. Então, olha o peso das palavras dele. Ainda que seja um anjo vindo do céu, ou ainda que ele próprio, ou ainda que nós. Ou seja, se o próprio Paulo voltar lá com uma mensagem diferente da que ele já foi, que ele seja maldito também, que ele seja amaldiçoado. E ainda que venha um anjo do céu e pregue alguma coisa diferente desse evangelho, também seja amaldiçoado. Então, Paulo está colocando um peso muito forte. Ele está dizendo, aquilo que eu preguei a vocês inicialmente, quando eu conheci vocês, quando eu fui até aí e preguei Cristo crucificado, que entregou a si mesmo pelos nossos pecados, isso é o evangelho. Qualquer outra coisa diferente disso não é evangelho. E se alguém prega alguma coisa diferente disso que nós pregamos, que seja maldito, que Deus o amaldiçoe eternamente. E esse amaldiçoar aqui não tem a ver com consequências terrenas. Não tem a ver, uma maldição terrena, uma coisa terrível pode acontecer com ele. Ele está falando de condenação eterna. O anátema bíblico é um anátema de maldição para sempre. Ele está dizendo que essa pessoa seja condenada ao inferno eterno se pregar qualquer coisa diferente do evangelho de Cristo. E como se não bastasse, ele enfatiza tudo de novo e repete. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Então, para que não fique dúvidas, porque você poderia perguntar, Paulo, você tem certeza? É isso mesmo que você está falando mesmo? É tão grave assim? Aí ele continua. Eu já disse e eu vou repetir ainda. Se alguém está pregando qualquer coisa diferente do evangelho de Cristo, do evangelho que vocês já receberam, que seja maldito, que ele seja condenado para sempre no inferno, porque ele está pregando uma heresia maldita que não vem de Deus. Ponto. Então ele está deixando bem claro, não existe outra mensagem. A mensagem de Jesus é uma e somente uma. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ponto. Não há nada que você possa fazer para contribuir com o evento salvador que Cristo fez. Isso é uma notícia. Você não tem como mudar a notícia a partir das suas ações. Pesado. Quer perguntar alguma coisa até aqui? Não, tá tranquilo. De boa, né? Então tá bom. Aí ele continua. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Provavelmente, Paulo estava sendo acusado por algumas pessoas que foram desviar, né, os Gálatas de que ele estava pregando algo que tinha a finalidade de agradar as pessoas. A gente consegue perceber isso por conta do versículo anterior aqui, o versículo 7. Ele diz assim, ó, há alguns que estão perturbando vocês. Há alguns. Quem são esses alguns que estão perturbando os Gálatas, né? Esses alguns, provavelmente... Ups. O que eu tô fazendo? Aí. Esses alguns aqui, nós vamos chamá-los de judaizantes. Daqui a pouco vocês vão entender melhor o porquê dessa nomenclatura, né? Por que nós vamos chamar de judaizantes. Mas esses alguns que iam lá na igreja da Galácia e estavam perturbando os irmãos da Galácia,
além de estarem inventando um evangelho diferente daquele que Paulo tinha pregado, eles também estavam desautorizando a pregação de Paulo de alguma forma, afirmando que a pregação de Paulo, de alguma maneira, era uma tentativa de agradar homens, de agradar as pessoas, e não o evangelho verdadeiro. Ou seja, eles estavam acusando Paulo falsamente de estar preocupado mais em agradar os homens do que agradar a Deus. E aí Paulo está tentando, de alguma maneira, fazer os Gálatas refletirem sobre isso. Será mesmo? Será que eu procuro agradar os homens? Será que eu procuro agradar as pessoas? E aí ele faz uma afirmação. Se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Tá? Então, essa frase é importante. Se eu procuro agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Ela vai fazer mais sentido para a gente à medida que a gente percorre o restante do texto. Porque agora ele continua e diz assim, ó, mas eu informo a vocês, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não é mensagem humana. Então, essa frase também aqui tem um peso muito grande. O evangelho, ou seja, a boa notícia que ele está anunciando aos Gálatas, não é uma mensagem humana. Ele não recebeu isso de seres humanos. Ou seja, essa boa notícia, ela não é uma criação humana, ela não é uma invenção de um ser humano. Porque eu não recebi isso de ser humano algum, nem me foi ensinado. Então, não foi ensinado a Paulo por uma outra pessoa. Mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo está fazendo uma alegação muito forte. Ele está dizendo que ele recebeu esse evangelho. Meu computador está bugando. Tá normal aí para vocês? Ok, tá ok. Aqui tá ok. Tá bom. Então, beleza. Aí ele continua aqui, ó. Porque eu não recebi isso de ser humano algum, nem foi ensinado. Mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Então, ele está fazendo essa alegação muito forte de que ele não recebeu a mensagem do evangelho de uma outra pessoa. Ou seja, Paulo não foi evangelizado por alguém. Ele não foi convencido, né, por um ser humano. Mas ele recebeu o evangelho que ele aprendeu mediante uma revelação direta de Jesus Cristo. E aí a gente poderia se perguntar, mas quando que isso aconteceu? Né? Quando que Paulo recebeu essa revelação direta de Jesus Cristo? Quando que ele recebeu essa revelação direta? Isso. Então a gente pode ir lá na Bíblia em Atos, né, capítulo 9, a gente vai ver quando isso aconteceu. Ele na estrada de Damasco, indo prender os crentes, né, quando ele perseguia a igreja de Cristo, né, o texto de Atos começa assim, Atos 9:3. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Então, essa visão de Paulo, ela não foi uma visão mística, não foi um sonho. Jesus apareceu para ele presencialmente em corpo glorificado. Então, ele recebeu, né, a revelação de Jesus de uma forma direta. E no momento em que ele recebeu a confirmação de que Jesus era de fato o Messias, foi ressuscitado, e aparece para ele em corpo glorificado, isso é a confirmação de que Paulo precisava, e como ele era um conhecedor grande do judaísmo, é a confirmação de que aquela esperança messiânica do Antigo Testamento
aquela esperança do Antigo Testamento de que seria enviado um Salvador para os judeus, aquele que cumpriria as promessas de Deus feitas a Davi, feitas a Moisés, feitas a Abraão, Paulo imediatamente faz a conexão do Messias do Antigo Testamento com a pessoa de Jesus. E o evangelho dele está montado. O evangelho dele está pronto. Então ele está dizendo, ele não precisou ser ensinado, não foi Pedro que ensinou para Paulo o evangelho. Foi o próprio Jesus que apareceu para ele e revelou o evangelho para ele, a boa notícia. E para demonstrar que isso é verdade e que esse evangelho que ele recebeu não era uma mensagem humana, ele agora vai levantar um ponto, uma argumentação. Ele continua dizendo, porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Então Paulo não era um gentil, Paulo era um judeu. Então, e ele era um judeu convicto. E a convicção dele em relação ao judaísmo fez com que ele perseguisse a igreja de Deus de forma violenta. Então, no livro de Atos mostra isso. A primeira vez que Paulo aparece no livro de Atos é quando Estevão está sendo martirizado, morto pelos judeus diante do Sinédrio. E o livro de Atos, Lucas mostra que Paulo estava lá e consentiu na morte de Estevão. Presenciou a morte de Estevão e deu o voto dele favorável para que Estevão fosse apedrejado. E não só isso, depois desse evento especificamente, Paulo se engajou pessoalmente na perseguição dos cristãos e na matança de cristãos. Então ele buscava cristãos em cidades vizinhas a Jerusalém, levava esses crentes para Jerusalém para que eles fossem lá condenados à morte. E ele próprio está dizendo, eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Tá? Ele próprio está dizendo isso. E foi assim que Deus encontrou Paulo. Quando ele estava a caminho de Damasco, ele estava em busca de cristãos na cidade de Damasco, que é uma cidade próxima, relativamente próxima a Jerusalém, e ele estava indo para lá para buscar cristãos para levar presos para Jerusalém para serem condenados à morte. Então ele está dizendo, ó, eu persegui a igreja de Deus. E ele continua, na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade. Em outras cartas de Paulo, a gente é informado que Paulo era um fariseu. O farisaísmo era uma seita do judaísmo muito rigorosa. Durante o ministério terreno de Jesus, praticamente os maiores opositores de Jesus eram os fariseus. E existem vários encontros de Jesus com os fariseus em que Jesus, né, tem debates e faz acusações seríssimas contra os fariseus de que a religião deles era uma religião de obras e não uma religião de confiança em Deus. E que eles confiavam para a sua salvação nas suas próprias obras, no seu próprio zelo no cumprimento da lei do Antigo Testamento. E Paulo estava dizendo, eu era um judeu praticante. Paulo foi enviado, ainda adolescente, para ser treinado no judaísmo farisaico por um dos fariseus mais famosos do mundo judaico do primeiro século, que era um fariseu chamado Gamaliel. No livro de Filipenses, Paulo conta um pouco melhor essa história. Ele diz lá, porque eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, treinado aos pés de Gamaliel, ele vai explicando todas essas coisas. E ele diz que ainda jovem, ele levava vantagem sobre muitos da idade dele. O que isso quer dizer? Levava vantagem sobre muitos da idade dele. Quer dizer que ele era mais esperto do que os outros. Ele era mais inteligente, ele entendia melhor as coisas, ele decorava as escrituras do Antigo Testamento. Ele era extremamente zeloso das tradições, extremamente zeloso das tradições dos meus pais.
Isso aqui é muito importante. Essa palavra extremamente zeloso, essas duas palavras aí, para um contexto judaico de Paulo, elas não podem ser levadas com um peso muito leve. A gente tem que levar realmente muito em consideração isso que está acontecendo aí. Isso significa basicamente assim, extremamente zeloso. Existem dois paralelos disso na história do judaísmo. Um deles é o caso de Finéias, lá no livro de Números, quando ocorre o pecado no arraial de Israel. Finéias, consumido pelo zelo da lei de Deus, ou pelo zelo, o temor de Deus, ele mata os pecadores para que o arraial fosse purificado. Outra situação dessa, semelhante a essa, ocorre no livro apócrifo de 1 Macabeus, mas que conta uma história que realmente aconteceu. Que quando os judeus estavam sob o domínio do Império Seleucida e o templo foi profanado pelo governador Seleucida, Antíoco Epifânio, um sacerdote, aliás, né, de Israel, chamado Matatias, ele... Falou comigo? Tá, tipo, cortando eu falei, para mim tá cortando um pouco você. Eu não sei se para as outras pessoas estão. Tá de boa? Estão me ouvindo? Tá tranquilo aqui. Beleza. Então, esse sacerdote Matatias, ele, para não fazer um sacrifício de profanação e sacrificar um porco no altar do Senhor, ele literalmente, consumido pelo zelo da lei de Deus, ele mata o soldado, né, Seleucida, que estava obrigando eles a praticarem profanação no templo. Então, quando Paulo fala isso, eu era extremamente zeloso das tradições. Ele basicamente está dizendo o seguinte: eu estava disposto a matar se eu acreditasse que alguém estava violando a lei de Deus. Então, ele está dizendo isso: eu estava disposto a fazer o que fosse, eu estava disposto a matar alguém se eu enxergasse que aquilo era uma profanação da lei de Deus. E não só ele estava disposto, como ele fez isso. Porque ele acreditava que os cristãos eram hereges e que estavam distorcendo a mensagem do Antigo Testamento. E principalmente Estevão pregava, o último sermão de Estevão, pregava uma ruptura muito grande do Antigo Testamento em relação à prática do cristianismo. Basicamente, Estevão tinha defendido a seguinte verdade, de que tudo aquilo, o sacrifício, a lei do Antigo Testamento, tudo apontava para Cristo e estava consumado em Cristo. E os judeus ficaram escandalizados com essa verdade. Como assim? A lei se cumpriu, o templo não é mais necessário, o sacrifício não é mais necessário. E Paulo, essa verdade do cristianismo incomodou muito Paulo. Isso acendeu nele um zelo, uma ira, pela qual ele estava disposto a matar os cristãos, porque ele acreditava que os cristãos estavam cometendo profanação contra a lei de Deus. E aí ele continua: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim. Aqui a gente tem uma coisa muito importante, porque ele vai dizer, ó, quando Deus, que me separou antes de eu nascer. Então Paulo está dizendo: eu não fui convertido porque eu quis. Eu não fui convertido porque em mim havia algum mérito. Eu não fui convertido porque eu levantei a mão e quis. Não foi isso que aconteceu. Isso foi algo externo. O que aconteceu mesmo, por trás dos panos, nos bastidores da eternidade, foi que antes de Paulo, antes dele mesmo nascer, antes dele sequer pensar em existir, Deus já tinha separado ele para ser apóstolo. Deus já tinha separado ele para pregar o evangelho. Deus já tinha separado ele para a graça. Ele já estava destinado para a graça de Deus muito antes dele nascer. É isso que Paulo está dizendo. Antes dele nascer, antes que ele pudesse escolher, antes que qualquer decisão pudesse ser tomada.
ele já havia sido separado pelo próprio Deus para o cumprimento daquela graça especificamente. Então, antes que ele nascesse, Deus me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Então, quando isso aconteceu, quando o Filho de Deus foi revelado a Paulo na estrada para Damasco, ele não foi consultar outras pessoas. Ou seja, no momento em que ele foi convertido, ou no momento em que ele teve um encontro com Jesus na estrada para Damasco, ele não foi consultar outras pessoas. Ele não saiu de Damasco e foi para Jerusalém correndo, falando assim, caramba, eu tenho que me encontrar com Pedro, ou tenho que me encontrar com Tiago, ou tenho que me encontrar com João. Ele diz que ele não fez isso, ele não foi consultar ninguém. O que ele fez? E ele também não foi para Jerusalém para se encontrar com os outros que já eram apóstolos antes dele. Então ele complementa, não fui também para Jerusalém, não fui para Jerusalém. Então ele não foi se encontrar com nenhuma pessoa, consultar ninguém, e também não foi para Jerusalém. Paulo está afirmando o seguinte, ele não precisava que ninguém confirmasse o apostolado dele, ele não precisava que ninguém confirmasse o evangelho que ele recebeu, porque ele recebeu diretamente de Jesus. Depois ele completa, eu fui para as regiões da Arábia. Então, essa afirmação também é importante. Fui para as regiões da Arábia. A Arábia para a qual Paulo foi era conhecida como Arábia Nabateia. Era um reino cliente do Império Romano que ficava próximo da província da Síria. Tá? A cidade de Damasco, onde Paulo foi convertido, era cidade da Síria, província romana da Síria. E logo abaixo de Damasco, muito perto, praticamente colado na divisa, já era o reino da Arábia Nabateia. Esse reino era governado por um rei chamado Aretas. Tá? O rei Aretas era o rei da Arábia Nabateia, para onde Paulo foi. Então Paulo falou, eu fui convertido, eu não fui para Jerusalém, eu fui para a Arábia. E Paulo ficou lá na Arábia, tá? Por aproximadamente aí uns 3 anos, logo depois da sua conversão. Nesse período, é bem provável que Paulo pregou o evangelho na Arábia. Porque no livro de Atos, a gente é informado que ele volta para Damasco, e quando ele chega em Damasco, alguns soldados do rei Aretas, da Arábia, estavam em Damasco para prender Paulo e tentar matar ele. E por que o rei Aretas iria querer matar Paulo? Provavelmente é porque ele andou aprontando por lá, pela Arábia. E aprontando o quê? Pregando o evangelho. Então, assim que ele saiu, assim que ele foi convertido e saiu de Damasco, ele já foi pregar o evangelho na Arábia. E ele não precisou do aval dos apóstolos em Jerusalém para fazer isso, porque ele próprio havia sido comissionado por Cristo de forma direta. Depois ele continua. Passados 3 anos, fui para Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. Ou seja, somente 3 anos depois é que ele foi a Jerusalém. Depois dele já estar pregando o evangelho pelo seu comissionamento direto de Jesus, só 3 anos depois é que ele foi dar as caras em Jerusalém. E o que ele foi fazer em Jerusalém? Ele foi se encontrar com Cefas. Cefas é o nome grego para Pedro, tá? Então, Cefas, na verdade, desculpa, Cefas é o nome aramaico de Pedro, tá? Então, Cefas, Pedro, mesma coisa. Então, ele está falando, eu fui para Jerusalém 3 anos depois para me encontrar com Pedro, e passou 15 dias com Pedro. O que ele ficou fazendo com Pedro? Provavelmente, ele conversou bastante com Pedro a respeito de coisas que Pedro tinha vivido com Jesus, porque Pedro passou 3 anos colado em Jesus, sendo o apóstolo mais próximo de Jesus durante o ministério terreno de Jesus.
E Pedro era o líder dos apóstolos nessa época. Então, provavelmente Paulo foi conversar a respeito de coisas que Pedro viveu com Jesus e que podia acrescentar aquilo que Paulo sabia. Paulo não foi buscar a aprovação de Pedro para cumprir o seu ministério apostólico. Ele foi apenas conversar com Pedro, conhecê-lo. Tá? Não foi buscar a aprovação. E daí ele continua. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Então ele diz que viu Tiago, o irmão do Senhor. Então, o Tiago que ele está mencionando aqui não é o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. O Tiago que ele está mencionando aqui é Tiago, irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Tá? Há alguns hereges por aí que vão tentar afirmar, né, uma doutrina antibíblica que se chama virgindade perpétua de Maria. Ou seja, eles vão dizer que Maria morreu virgem. Né? O cristianismo ortodoxo vai afirmar que Jesus nasceu da Virgem Maria. Isso está absolutamente correto, porque quando Maria teve Jesus, ela teve Jesus e era virgem, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. No entanto, isso não quer dizer que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus, porque ela nunca teve relação com o seu marido José. Isso é uma mentira espalhada por católicos para promover, né, a idolatria a Maria. E aí, como é que eles explicam esse tipo de versículo aqui? Eles vão dizer que irmão, para os hebreus, podia significar primo, que Tiago, na verdade, era primo de Jesus. Mas isso não faz o menor sentido, é uma deturpação absurda da Bíblia, porque a palavra em grego para irmão, utilizada aqui, é a palavra adelphos, que sempre em grego tem o significado de irmão. Em grego existem outras palavras para primos, e que nunca são usadas no Novo Testamento para se referir a Tiago, por exemplo. Sempre é a palavra grega que significa irmão. Então, Tiago é irmão de Jesus, irmão de sangue mesmo, filho de Maria e de José. Tá? Então, ele conheceu Tiago, irmão de Jesus. O próprio Tiago, durante o ministério terreno de Jesus, não era crente. Tá? A gente fica sabendo por outras cartas de Paulo que, na verdade, Tiago foi convertido ao cristianismo depois que Jesus ressuscitou e apareceu pessoalmente também para Tiago. Então, Tiago foi uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. E só depois de testemunhar a ressurreição é que ele realmente foi convertido. Durante o ministério terreno de Jesus, provavelmente ele duvidava de Jesus. Em algumas ocasiões, ele tentou até mesmo impedir Jesus de pregar porque os irmãos de Jesus achavam que ele estava doido, que ele tinha enlouquecido. Tá? Então ele continua. Ora, a respeito do que eu estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que eu não estou mentindo. Paulo está reforçando ainda mais o argumento dele. Olha, eu não estou mentindo, afirmo diante de Deus que eu não estou mentindo. Ele está invocando a Deus. Ele está invocando a Deus para fazer esse juramento. Estou afirmando solenemente diante de vocês. Eu estou falando, eu juro por Deus que o que eu estou falando é verdade. Notem o argumento que ele veio desenvolvendo até aqui. Ele começou falando, qualquer um que prega outro evangelho é anátema, é maldito. E por que vocês devem crer no evangelho que eu entreguei a vocês? Porque o evangelho que eu entreguei para vocês não provém de seres humanos. Eu recebi esse evangelho diretamente de Jesus Cristo. Você quer uma prova que eu recebi esse evangelho diretamente de Jesus Cristo? Eu persegui a igreja, eu matava crente. E agora eu estou pregando o evangelho. Vocês acham que eu sairia de perseguidor da igreja e assassino de cristãos a promovedor do cristianismo e a evangelista, se isso não fosse obra direta de Jesus Cristo? E aí, depois que eu comecei, eu estou falando as palavras de Paulo, e depois que eu fui convertido, eu fui pregar o evangelho nas regiões da Arábia, e só depois eu fui me encontrar com Tiago.
Ou seja, esse evangelho que eu recebi não me foi ensinado por Tiago e nem por Pedro. E aí ele continua, olha, o que eu estou falando para vocês é verdade. Eu fiquei 15 dias lá em Jerusalém com Pedro e Tiago, e depois eu fui-me embora para as regiões da Síria e da Cilícia. E isso aqui está completamente de acordo com o livro de Atos, que informa que depois de sair de Jerusalém, quando ele se encontrou com Tiago e Pedro, Paulo foi mandado para Tarso, que era a sua cidade natal, e ficou lá um tempão pregando o evangelho em Tarso, na província da Cilícia. E ele continua, eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo. Ou seja, quando ele foi a Jerusalém, ele ficou pouquíssimo tempo. Não deu tempo nem dos crentes da Judeia conhecerem Paulo. Então, os irmãos cristãos que estavam na região da Judeia não conheciam Paulo. Não era conhecido pelas igrejas da Judeia. Eles apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus ao meu respeito. Ou seja, ele está usando toda essa retórica para poder afirmar o seguinte: vocês acham que alguém que perseguia os crentes, que matava os crentes, então basicamente está dizendo, eu matava os cristãos. Eu nunca tive contato com Pedro, nem Tiago, nem com João, nem com nenhum dos apóstolos. Ou seja, eu não ouvi o evangelho da parte deles. Como é então que eu saí de assassino de cristãos para pregador do evangelho? Isso foi uma obra miraculosa. É isso que ele está falando. Quem me transformou de assassino de crente em pregador do evangelho foi Deus diretamente. Esse é o argumento dele. Tá? Então, tudo isso, toda essa história, todo esse resumo biográfico de Paulo é para provar para os Gálatas de que ele recebeu a mensagem do evangelho diretamente de Cristo. Ou seja, ele está afirmando, eu recebi isso diretamente, eu sou apóstolo tanto quanto os outros apóstolos que vieram antes de mim. A minha autoridade apostólica ela é baseada numa revelação direta de Jesus, da mesma forma que Pedro, Tiago, João, todos os outros que vieram antes de mim. Eles andaram com Jesus, eles viram Jesus ressuscitado, eu também vi. É isso que ele está dizendo, eu também vi. Quando eu estava na estrada para Damasco, Jesus apareceu para mim ressuscitado e revelou o seu evangelho a mim. Então, se eles são apóstolos, eu sou apóstolo tanto quanto eles. Tá? Ele quer me pagar para entrar. Não, perdão. É que não tá Quer falar, Everton? Ele não paga porra nenhuma. Nada não. Agora eu consegui, nada não. Então muta aí, jovem. Tem uma música aí. Vocês querem perguntar alguma coisa? Porque senão aí eu vou chegar na conclusão. Tudo certo, Mago, até aqui. Eu não. Excelente. Aqui também está só glória. Então tá bom. Vamos fechar aqui com algumas... Ô, Mago, Fala. a dúvida que ficou assim, mais ou menos, seria qual que seria esse outro evangelho, né? Seria basicamente seria basicamente isso, né? Os judaizantes lá, igual tu botou, então... Mas, assim, ficou um pouco... Eu tenho uma noção por alto por já ter passado várias vezes pelo texto. Mas qual que seria esse outro evangelho? Entendeu? Então, aí isso é o que a gente vai aprender no capítulo 2. A gente vai descobrir o que esses crentes, o que esse pessoal judaizante eles estavam falando, o que eles estavam ensinando aos Gálatas, tá? Então, é uma corrupção daquilo que Paulo falou. Eles estão corrompendo, pervertendo o evangelho verdadeiro. Como eles estão pervertendo? Já adiantando um pouco, mas não vou me deter muito, eles estão pervertendo esse evangelho, adicionando obras da lei. Então, eles estão basicamente dizendo para os Gálatas, beleza, vocês creram em Cristo, mas também vocês precisam fazer isso daqui. Essas obrinhas aqui também são necessárias. Então, o que eles estavam colocando? Eles estavam adicionando obras à graça. Eles estavam falando, a graça de Jesus, ok, massa, mas também vocês precisam cumprir essas obrinhas aqui para que Deus aceite vocês. Paulo está falando, então, isso não é o evangelho. Não existe nada que você possa acrescentar à graça de Cristo para que a obra salvadora de Cristo se complete.
ela já é completa em si mesma. E qualquer um que anuncia qualquer outra coisa além disso, maldito seja ele, que morra no inferno eternamente, porque está pregando uma mentira. Tá? Então, basicamente é isso. E para dizer que eles estavam certos, eles atacavam a autoridade apostólica de Paulo. Eles falavam assim, ó, se Paulo está dizendo isso, eles estavam basicamente dizendo isso, a mensagem de Paulo está incompleta, a mensagem de Paulo está imperfeita. Então, basicamente, eles estavam lá dizendo o seguinte, ó, se Paulo está dizendo que salvação é só pela graça, só pela fé, que autoridade tem Paulo? Paulo nem é apóstolo. Paulo nem andou com Jesus, né? Então, Paulo primeiro faz uma defesa do seu próprio apostolado. Fala assim, ó, eu preguei o evangelho verdadeiro para vocês. E esses que estão aí inventando mentiras estão dizendo que eu não sou apóstolo de verdade, mas eu sou apóstolo sim, e minha autoridade é tão apostólica quanto dos apóstolos que vieram antes de mim. Eles viram Jesus? Eu também vi. Eles tiveram uma revelação direta de Jesus? Eu também tive. Né? E então ele está afirmando, esses judaizantes estão mentindo para vocês, que eu não sou apóstolo, para poder perverter o evangelho que eu preguei a vocês. Tá? Mas aí a gente vai desenvolver melhor essa ideia aí no capítulo 2. Para a gente finalizar hoje e a gente partir para oração, eu queria trazer só algumas aplicações, né? A primeira aplicação é que o evangelho que nós recebemos, ele não é um evangelho, como eu poderia dizer, que diz respeito às nossas ambições humanas e aos nossos desejos humanos. Ele é um evangelho que diz respeito a Deus e a como Deus escolheu salvar pecadores. Então, não é que nós desejamos, eu queria ser salvo, eu estava aqui e em determinado momento eu escolhi a salvação. Não. É que Deus, desde antes da fundação do mundo, preparou tudo para que aqueles a quem ele desejava oferecer essa salvação recebessem essa salvação por meio do sacrifício de Jesus. Então, o evangelho, ele diz respeito a Deus e a como ele salva os pecadores. Ele não diz respeito a como eu escolho Deus para solucionar os meus problemas pessoais. Quando a gente se depara com o evangelho de Cristo, a pergunta que a gente tem que se fazer é: como eu sou incluído no projeto ou na história de redenção e de salvação de Deus? E não como eu posso incluir Deus nos meus draminhas pessoais. O evangelho é algo cósmico. A salvação é a salvação dos pecadores por meio da morte do Filho de Deus. Não é como eu aceito Jesus para resolver meus problemas. Não é como eu aceito Jesus para ter os dramas da minha vida pessoal solucionados. Pode até ser que muitos dramas da nossa vida pessoal sejam solucionados quando a gente crê e a gente muda a nossa vida. Mas isso é consequência. O propósito final do evangelho é salvar você da condenação eterna e trazer você para o reino de Deus. Então ele tem uma finalidade muito maior, muito superior do que qualquer coisa terrena. Então pode ser que o evangelho que você aceita ainda faça com que você fique pobre, infeliz e tenha uma vida difícil e sofra e coma o pão que o diabo amassou. Mas o evangelho não tem o propósito de te fazer feliz ou de solucionar os problemas agora. Ele tem o propósito de te tirar do reino de Satanás e te levar para o reino de Deus. É a salvação última que é prometida. E não a solução de problemas atuais. Em segundo lugar, é que o evangelho verdadeiro, ele não é uma invenção humana. Tá? O evangelho verdadeiro, ele é a provisão de Deus para os pecadores. Essa provisão de Deus para os pecadores, ela é extremamente graciosa. E por isso que ela é tão difícil de aceitar. Porque é Deus chegando para você e falando assim: eu morri na cruz para salvar você dos seus pecados e da condenação que você merecia.
E aí você pergunta assim, tá bom, mas o que eu tenho que fazer? E ele simplesmente diz, nada. Eu estou te comunicando. É uma notícia, né? É uma notícia, não é um contrato. Eu estou te dizendo que isso aconteceu. Você só precisa acreditar que isso aconteceu. Tá, mas como eu contribuo com isso? Não, você não contribui com isso. Você não faz nada. Soa estranho, né? Soa barato demais. Mas é por isso que chama graça. E é por isso que é tão estranho para os corações dos seres humanos, porque a gente tem a tendência de querer contribuir. Como que eu posso fazer? Né? De que forma eu posso participar disso? Ou ter algum mérito nisso? Não é possível que eu vou receber essa salvação de graça. E é igual Spurgeon falava, é de graça mesmo. A única coisa com a qual nós contribuímos para a nossa salvação é com os nossos pecados. Ou seja, a gente peca e a gente merece ir para o inferno e Deus nos salva. E a única contribuição que a gente deu foi pecar. Na história toda, a única coisa que a gente fez foi errar, foi pecar, foi ir contra, se rebelar contra aquilo que Deus havia ordenado. Se a gente fosse criar uma religião humana, ou seja, qualquer outra religião diferente do cristianismo, ela sempre vai pregar a salvação por obras. Ela sempre vai dizer que você tem que fazer alguma coisa, que se trata do que você faz, de como é o seu comportamento, de como você age, de como você responde, daquilo que você tem a oferecer, do seu mérito. A religião verdadeira, a religião de Deus, não. Se trata daquilo que Deus fez. Daquilo que Deus fez. Então, se a gente fosse criar uma religião falsa, né? Se eu fosse criar uma religião para atrair pessoas, para atrair multidões, eu provavelmente iria dizer assim, se você quer abraçar a minha religião, venha, você vai ser feliz, você vai ser curado das suas dores, você vai ter emprego, né? Tudo vai dar bem na sua vida, tudo vai ser bom, tudo vai ser melhor. E basta você seguir assim, agir assim, assim, assado. Aí a pessoa, opa, massa, eu vou agir assim, assim, assado, e eu vou ser feliz, eu vou ter emprego, eu vou ser curado. Mas o evangelho não traz promessa nenhuma desse tipo. O evangelho fala assim, você foi salvo pelos méritos de Cristo. Ponto. Eita, glória, eu tô sentindo Deus aqui nesse negócio, hein? Terceiro lugar. A gente pode... a terceira coisa que a gente pode tirar disso aí que Paulo disse em Gálatas é a respeito daqueles que se auto-intitulam apóstolos. Aquelas pessoas que dizem hoje, não, eu sou apóstolo fulano, um apóstolo ciclano, e um apóstolo nomeia o outro apóstolo. Isso é uma heresia maldita. Porque Paulo está deixando bem claro, um apóstolo, alguém que tem a autoridade de ditar doutrina na igreja, ele precisa ter recebido uma revelação direta, ele precisa ter visto o Cristo ressuscitado. E somente aqueles que foram chamados por Cristo, enquanto ele ainda estava vivo, e Paulo, foram chamados como apóstolos. Não existem outros apóstolos. Não existem outros apóstolos. Quando Paulo morreu, ou antes dele morrer, ele não levantou a mão e transferiu a sua autoridade apostólica para Timóteo, ou para Lucas, ou para Tito. Quando Pedro morreu, antes dele morrer, ele não transferiu sua autoridade apostólica para Marcos. Apóstolo bom é apóstolo morto. Todos eles já morreram. Todos os outros que se dizem apóstolos hoje em dia são hereges malditos, afirmando que têm autoridade dentro da igreja de Deus que eles não têm. E dentre esses, o maior de todos é o Papa. E por que o Papa é o maior de todos? Porque a Igreja Católica diz que o Papa é o herdeiro da autoridade apostólica de Pedro. É o sucessor de Pedro. Mas não existe sucessão apostólica. O critério para ser apóstolo é ter sido chamado, comissionado diretamente por Jesus e ter visto Jesus ressuscitado. Nenhum desses apóstolos atuais tiveram essa experiência. Então, eles estão se declarando apóstolos para propagar mentiras, né, dentro da igreja. Tá? E a última lição que a gente pode tirar é que esse tipo de revelação que Paulo alega ter tido,
em que ele próprio viu Jesus. Jesus apareceu para ele em corpo glorificado. A gente não deve esperar que esse tipo de experiência ocorra com a gente em escala ordinária. Que esse tipo de experiência se repita na igreja, e se repita na igreja com uma facilidade ou como uma constância tão frequente que torne a experiência completamente irrelevante. E inacreditável, na verdade. Né? E esse tipo de experiência de revelação desse nível, ela foi destinada àqueles que participaram da revelação bíblica, da formação da Escritura. Não há necessidade desse tipo de revelação atualmente, conquanto nós já temos a Escritura. E se nós cremos que a Escritura hoje é a palavra suficiente de Deus, por que eu precisaria que uma revelação fosse dada ao apóstolo Ciclano Beltrano para que ele me dissesse alguma coisa? Das duas, uma. Se ele me disser alguma coisa que está na Escritura, não tem utilidade, porque eu posso ler a Escritura e chegar naquela verdade. E se ele me disser alguma coisa que não está na Escritura, ele é um falso profeta. Porque ele está me dizendo algo que vai contra a palavra de Deus. Então a gente não precisa esperar que novas revelações dessa envergadura de que Jesus apareceu, revelou uma verdade. A Escritura não tinha sido completada. Os crentes da Galácia, eles não tinham a Bíblia como nós temos. Então eles precisavam da autoridade apostólica revelando aquilo que Jesus queria que fosse revelado a eles. Nós não temos essa necessidade, a Bíblia já é suficiente em si mesma, nós já recebemos a revelação transmitida dos apóstolos até hoje. Tá? Então, a partir desse texto aí, a gente pode concluir essas coisas. Na semana que vem, a gente vai continuar aí no capítulo 2 e vamos ver como que essa história aí dos judaizantes na igreja da Galácia se desenvolveu e como que Paulo refutou esses hereges. É isso. Se quiserem perguntar alguma coisa. Só a vitória.